Sejam bem-vindos ao Penema mais uma vez. Não posso deixar de fazer referência à personalidade também do Jacinto. Jacinto está de parabéns, a casa está de parabéns, os caçadores estão de parabéns, mas é bom olhar para esta primeira fila e ver aqui deputados da Assembleia da República presentes, com 3, que estão ativos, 4, o Dr. Pedro Carlos, também o Dr. Arlindo Cunha, que também foi Ministro da Agricultura, o Dr. João Moura e o deputado João Dias, ou seja, a caça de facto tem uma certa penetração no Parlamento. Era bom que essa penetração dê resultado, que vão aparecendo com pessoas com a personalidade e com as pessoas que estão aqui presentes. Pediram-me para tecer algumas palavras em relação à ligação entre agricultores e caçadores. Parece que foi ontem, assim, passaram 30 anos, estivemos juntos durante 20 anos, enquanto eu fui presidente da ANPC, você manteve-se como presidente da FENCASA, eu depois também fui surpreendido com estas surpresas que a vida nos prega e assumi as funções de presidente da CAP, mas enfim, o tempo vai passando, embora os tempos que nós gostaríamos que mudassem, às vezes ainda não mudaram completamente e há ainda muito trabalho para fazer. Mas enfim, tem sido uma longa luta na defesa da caça, como também na defesa da agricultura e até na defesa da própria propriedade. E isso continua, como foi muito bem dito na primeira intervenção, com mais acuidade, se calhar ainda hoje. Tal é a demagogia e as ideologias que se vêm afirmando com demasiada facilidade. E quando eu estava a pensar o que é que eu posso trazer como uma conversa às vezes um pouco diferente daquilo que é habitual, resolvi trazer à conversa, imagine, os contabilistas. Não estou enganado. Vou mesmo falar de contabilidade. Pode parecer estranho que assuntos tão diferentes como seja a agricultura e a contabilidade não tenham nada uma coisa a ver com a outra. Mas têm. Se pensarmos, por exemplo, nos custos das matérias-primas ou da energia e dos combustíveis, que têm ouvido falar nos últimos tempos tanta vez, parece que não têm nada a ver uma coisa com a outra, mas têm. Ou até os impostos. Se o agricultor puser a fazer agricultura sem olhar às despesas e sem perceber muito bem como é que as coisas se conjugam, posso-vos assegurar que não vai ser agricultor durante muito tempo. E os contabilistas dá a sensação que os agricultores não precisam de ter noções de contabilidade. Têm que ter noções de contabilidade. A mesma coisa se passa com os contabilistas que dão apoio aos agricultores. Se eles não tiverem um bocadinho de percepção da especificidade que é a atividade agrícola, também não conseguem fazer uma contabilidade de apoio ao agricultor. Porque fazer agricultura é diferente de gerir um supermercado, ter uma fábrica de pregos ou fazer uma atividade como, por exemplo, um restaurante. Não. Tem uma especificidade muito própria. E por isso o contabilista tem que se preocupar em saber um pouco de agricultura e o agricultor tem que se preocupar em saber um pouco de contabilidade. É a mesma coisa com os caçadores e com os agricultores. Tem que dialogar um com os outros. Tem que haver partilha dos detalhes, dos pormenores, porque senão não se conseguem construir caminhos que beneficiem uns e que beneficiem os outros. Só assim é que conseguimos atingir resultados. E é exatamente isto que nós precisamos fazer no que diz a relação entre caçadores e agricultores, porque são aqueles que frequentam o terreno, são aqueles que quem explora o terreno, mesmo que não seja o seu legítimo proprietário. Temos que procurar entendimento, uma vez que defendemos que a caça é um produto da terra e, por isso, é um recurso que deve ser protegido, deve ser gerido, deve ser valorizado e só depois deve ser explorado. Mas nem sempre é assim. E, infelizmente, entre nós, o normal, entre aspas,
é mesmo não ser assim. E é sobre isso que nós devemos fazer um esforço em conjunto para alterarmos este status quo. Nem sempre os agricultores são amigos da caça ou da própria fauna. O mesmo acontece com os caçadores. Nem sempre os caçadores são amigos dos agricultores ou dos proprietários ou até das próprias culturas. Eu sou agricultor. Antes de ser agricultor, já era caçador. E antes de ser caçador, já era proprietário. Não proprietário formal, mas filho de proprietário. O que, no campo, é mais ou menos a mesma coisa. Desde cedo, começamos a sentir uma relação que se vai cultivando com o tempo entre a terra e nós próprios, com as pessoas que trabalham no campo, com os animais e, claro está, também com a fauna. No que respeita à caça, seria bom que a primeira das prioridades fosse o de estabelecer uma relação de aproximação entre os agricultores e os caçadores. Os agricultores, antigamente, eram quase todos caçadores. Hoje, não é assim. E o mesmo se passa com os caçadores, que antigamente eram poucos aqueles que não tinham uma relação com a terra. Com a sua terra, com o sítio onde iam com frequência praticar a caça e relacionar-se com os agricultores. Hoje também não é assim. Mas tem de se entender e de se respeitar. E mais do que tudo, sejam ou não caçadores, sejam ou não agricultores, todos devem conhecer a natureza em que se movem, a fauna, a flora, os ciclos biológicos. Porque um agricultor que ignora a fauna silvestre não é um bom agricultor. E um caçador que ignora as culturas ou a propriedade não é um bom caçador. É preciso unir esforços. Se cada um apenas pensar no seu interesse, no seu umbigo, mais cedo ou mais tarde, o que vem ao de cima não é bom de ver. E é muito mais fácil, muito mais difícil recuperar do que destruir. Por exemplo, coisas que estão a acontecer e que podem ter relações com isto. O que está a acontecer com a rola, ou com o coelho bravo, ou com a perdiz natural e selvagem, embora por razões distintas. O coelho e agora a lebre estão, como nós, humanos, estamos para o Covid. O futuro, não sabemos ainda muito bem o que é que nos vai trazer. E quanto à perdiz, se acontecesse com a nossa perdiz o que acontece com os graus na Escócia, que ao que julgo saber não é possível de reproduzir em cativeiro, se a sua exploração lá na Escócia fosse feita como está a ser feita a nossa perdiz em Portugal, já não existiam graus. Como quase não existem perdizes 100% naturais em Portugal. Os javalis, por exemplo, estão numa fase ainda crescente, não sei se estão propriamente a ser geridos. Pelo menos é o que eu penso. Alguns usam critérios de seleção e de gestão compatíveis com uma exploração sustentável. Mas a maioria, lamento dizer, a única coisa que faz é apontar e disparar. Se acontecer com o javali algo semelhante, como está a acontecer com o coelho bravo, lembram-se todos da peste suína, rapidamente ficaremos sem javalis. Eventualmente será bom para alguns agricultores, até acredito, mas em termos conceptuais não é aceitável. É este estado de coisas que também deve motivar e ser alvo de atenção dos serviços de caça e não só, também da própria academia. Falando como caçador, para mim, a gestão das populações selvagens é uma ciência. Se assim for considerada por todos, é fácil dizer que caçar é um desporto. Eu acho que não é. É antes uma atividade cultural e científica. Ir à caça é lúdico e pode até ser desportivo. Mas, quando entramos em modo de caça, quando os sentidos começam a subir pelo estômago e as mãos a tremer, ali não há desporto. Há assim uma espécie de um sentido de sobrevivência e, como não é nessa condição que nós praticamos a caça, transforma-se num ato cultural. Isso deve ser também cultivado dentro de nós próprios. É por isso, por exemplo, que não devemos abater o primeiro que aparece. Ao contrário de um predador que mata o mais fácil, o caçador caça o que tem de ser ou o que deve ser caçado.
E a recompensa pode até não ser o troféu ou a própria peça de caça. Pode ser apenas ter decidido, por exemplo, não atirar e ter a mesma sensação de sucesso naquele mesmo momento de caça. Isso sim, é ser caçador consciente e moderno. Já não caçamos para comer, embora comamos. Caçamos para proteger e para perpetuar. Numa palavra, gerimos. O que nos prende à nossa condição animal, que somos, é a relação direta e entrosada com a natureza. E o pináculo dessa relação é a caça. Já me alonguei, mas antes de terminar não posso deixar de aproveitar para abordar um assunto que considero muito importante, que é o respeito pela propriedade privada. Em Portugal, mal saímos da estrada, entramos em casa de alguém. E esse alguém tem que ser respeitado. Há que ter licença para entrar e, ao sair, deixar tudo como está. Cartuchos, latas, garrafas, sejam elas de cerveja ou de água, o que for, cascas, embalagens, arames partidos ou porteiras abertas, culturas ou árvores, animais, enfim, tudo o que podemos encontrar tem de ser escrupulosamente respeitado. E a vontade também. O proprietário é o dono do teatro, o caçador é o ator. No tempo do terreno livre, eu costumava dizer que os proprietários eram reais donos das suas terras, exceto à quinta-feira e ao domingo. Porque à quinta-feira e ao domingo os donos eram os caçadores. Mas não eram caçadores, eram invasores. Será bom que esses tempos não se repitam. Para concluir, uma palavra sobre comunicação. Vivemos uma época em que a ideologia e a demagogia resolveram casar-se, fazer uma espécie de geringonça. Está difícil encontrarmos uma forma de fazer penetrar a bondade daquilo que nos move na comunicação que produzimos. Infelizmente, muita da comunicação é reativa, em defesa dos constantes ataques a que somos alvo, como está também a acontecer às touradas ou à tauromaquia. É um assunto que já está identificado, falamos nisto com frequência, mas está muito longe de estar resolvido e estamos com dificuldade em saber como evoluir. Temos que ter atenção a esse problema. E não me refiro apenas à caça. A agricultura passa pelo mesmo tormento, o que é até talvez ainda mais difícil de entender, pois sem agricultura não temos alimentos. Caramba, o que é que irá na cabeça das pessoas? Enfim, obrigado mais uma vez por me terem convidado. Parabéns à FECASA, um abraço ao Jacinto, vivam e parabéns aos caçadores.